Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nosso estudo da aula de hoje. Antes da gente falar propriamente sobre o tema da responsabilidade civil, eu queria retomar algumas definições rápidas dos conceitos da lei. Por quê? Porque isso vai facilitar o entendimento, reforçar essas definições e, via de consequência, também facilitar o entendimento da responsabilidade civil no contexto do direito da internet. Então, os conceitos que são relevantes e merecem que a gente retome essa abordagem dizem respeito aos conceitos de conexão e os conceitos de aplicação. Não sei se está legível para vocês, para mim aqui não está. Deixa eu tentar mudar a apresentação. Acho que agora ficou mais fácil. Agora pelo menos eu consigo ler. Não sei se vocês estavam tendo dificuldade na leitura, mas então é importante que vocês tenham esses conceitos bastante claros no entendimento do Marco Civil da Internet. Não aparece a apresentação, Luciene? Mais alguém está com essa dificuldade? Geralmente, Luciene, eu pediria para você verificar se de repente, saindo do ambiente aqui da aula online e retornando, se você não consegue ver as imagens. Geralmente isso funciona. De qualquer forma, o slide que é transmitido aqui, ele fica disponível nos arquivos da nossa turma. Então, vocês já conseguem acessar, tá lá como aula 5, responsabilidade civil, Marco Civil da Internet. Então, caso você não consiga realmente ter acesso depois de sair e voltar, você consegue pegar os slides lá nos arquivos da página da turma, no próprio Teams, tá? Então, o conceito de conexão é como sendo a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante atribuição ou autenticação de um endereço IP, é a definição trazida pelo próprio Marco Civil da Internet. E a partir desse conceito de conexão à internet, vocês vejam como a questão foi abordada. O Marco Civil, ele não definiu provedor de conexão, ele definiu conexão à internet e registro de conexão. Então, a partir desse conceito de conexão à internet, a gente consegue extrair o que é um provedor de conexão. No transcurso da aula, vocês vão entender o porquê da importância de falar em provedor de conexão e provedor de aplicação. Então, o conceito de provedor de conexão é aquele que permite a habilitação de um terminal por outro terminal, que pode ser desde celular, pode ser um tablet, pode ser um computador, e aí outros mecanismos ou terminais de acesso à internet, que hoje estão cada vez mais comuns,
carros, eletrodomésticos, relógios, todos eles permitem o acesso à internet. Todos esses terminais são provedores de conexão. Por intermédio desses terminais de conexão que te permitem a habilitação à internet, você consegue acessar um portal de notícias por força desse provedor de conexão. Então, ela pode estar dentro de um aparelho móvel ou também pode ser internet fixa, a cabo. Então, entendido o conceito de conexão à internet e também de provedores de conexão, é importante que a gente também fale do conceito de aplicações de internet. O que são aplicações? É o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Conexão à internet te permite o acesso à rede mundial de computadores. E a aplicação de internet? A aplicação é a funcionalidade que o acesso por meio da conexão te permite navegar na rede mundial de computadores. Então, se eu uso um aplicativo no meu celular, aquele aplicativo é um provedor de aplicação. Por exemplo, uma rede social, um aplicativo Uber, SP-Táxi, ou até os aplicativos da SP-Trans, para vocês conseguirem ter o tempo de chegada do transporte público, ou um Rappi para pedir alguma coisa em casa, o iFood para pedir uma comida. Todos esses são aplicações. O portal de notícias são todos provedores de aplicação. Então, a aplicação à internet é um conceito muito mais amplo do que conexão. É tudo aquilo, toda aquela funcionalidade acessível por meio do terminal conectado à internet. Então, esses dois são os principais conceitos trazidos pela lei, de conexão à internet e aplicação de internet, que nos conduzem aos conceitos de provedor de conexão e provedor de aplicação. Repetindo, provedor de conexão é a habilidade ou aquele que te habilite a qualquer terminal para trocar, por meio de pacote de dados, trocar protocolos IPs. O provedor de aplicação é a funcionalidade decorrente desse acesso e que o instrumento, né, o relógio, o tablet, o celular, o computador, permitem que você movimente. Ainda, o Marco Civil se preocupou em trazer outros dois conceitos. Os conceitos de registros de conexão e registros de aplicação, de acesso a aplicações de internet. Os registros de conexão são um conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Os registros de acesso a aplicações são um conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Essas definições estão no artigo 5º do Marco Civil da Internet. E aí nós vimos na aula passada essas definições e também nós vimos as diferenças entre os prazos para retenção dos dados segundo o Marco Civil. Os dados dos provedores de aplicação, os dados dos registros de conexão e os dados dos registros de aplicação. E nós
abordamos a questão da diferença dos registros de conexão terem que ser armazenados pelo período de 1 ano e os registros de conexão terem que ser armazenados pelo período de 6 meses, e o porquê de cada um deles. De forma apenas a rememorar o que nós vimos na semana passada, o registro de conexão, ele tem um tempo maior. E por que ele tem um tempo maior? Pela lógica de alcance desse registro de conexão. Da forma como o funcionamento da rede mundial de computadores se dá. Ele se dá pelos registros de aplicação, pelos provedores de aplicação. Então, o seu caminho natural, mediante uma ofensa ou algum conteúdo abusivo, ilícito na internet, é você demandar o provedor de aplicação. O exemplo que nós demos na semana passada, por exemplo, foi uma ofensa pela rede social, pelo Facebook. Como que você vai chegar na pessoa que praticou aquela ofensa? O primeiro passo é ingressar com uma medida judicial requisitando o endereço IP daquele provedor de aplicação. Aquele provedor de aplicação, ele vai trazer os registros de aplicação que vão nos mostrar qual foi a conexão utilizada. E aí você depois, com um prazo mais estendido de 1 ano, que você já sabendo do registro de conexão, você vai demandar o provedor de conexão para identificar o endereço IP da máquina que fez o acesso à internet naquele dia, hora, minuto e segundo. Então, por conta disso, por ser um caminho, um segundo passo do caminho natural, que ele tem um período mais estendido. E o provedor de conexão, o provedor de aplicação, tem um período mais exíguo para você ter acesso às informações. Certo? Feita essa introdução, que é um retorno ao que nós vimos na semana passada, agora a gente vai falar sobre a responsabilidade civil no contexto do Marco Civil da Internet. Como que o Marco Civil da Internet aborda a questão da responsabilidade civil para os provedores de internet. Por isso, da importância da gente ter feito essa introdução. Por quê? Quais são os provedores de internet aos olhos do Marco Civil? São o provedor de conexão e o provedor de aplicação. Lembrando que o Marco Civil não define provedor, né? Ele define conexão à internet, registro de conexão à internet. E a aplicação de internet e registros de acessos e aplicações à internet. O conceito de provedor decorre desses conceitos do artigo 5º. E qual é a importância disso? A importância do Marco Civil em ter conceituado essas premissas se deve porque a doutrina e a jurisprudência, ante a ausência legal, né, elas tinham uma certa liberdade de denominação. O professor Marcel Leonardi, pioneiro aí na abordagem da questão dos provedores da responsabilidade civil, em seu livro sobre responsabilidade civil de provedores, ele define diversas formas de provedores de acordo com os serviços que são prestados. Então, se há um provedor de guarda de backbone, de dados, é um provedor de backbone. Se é um provedor de conexão à internet, era um provedor de conexão. Se é um provedor de e-mails, era um provedor de e-mails. Se é um provedor de notícias,
você tinha o provedor de notícias. Então, cada um tinha uma destinação. E a jurisprudência também entendia dessa forma. E, ante a ausência de definição legal, vocês encontravam tanto os autores quanto os julgados anteriores ao Marco Civil partindo por essas linhas de definição, de acordo com o serviço, um provedor específico. O Marco Civil alinhou as duas possibilidades, provedor de conexão e provedor de aplicação, e também delineou uma nova forma de responsabilização civil. Então, a responsabilidade civil, em linhas gerais, se dá pela prática de ilícitos na rede, né? E aí você tem a necessidade de imputar a pessoa natural ou jurídica que tenha efetivamente praticado esse ato a responsabilidade por ele, pelos danos causados, pela lesão causada. A grande dificuldade se dá na identificação e localização do usuário, para que você consiga apenar de forma segura aquele que praticou o ato. Mas, quando você tem, em determinadas situações, um provedor de aplicação que permite algum tipo de conteúdo, já desde a sua origem, abusivo ou ilícito, ou com cenas inapropriadas, de nudez e constrangimento, eventualmente esse provedor poderia ser responsabilizado, ou pode ser responsabilizado pelo Marco Civil. O que acontecia, e é importante que a gente defina isso, o que acontecia no que diz respeito à responsabilidade civil e a temática de responsabilização dos provedores antes do Marco Civil da Internet. Então, antes do Marco Civil da Internet, o STJ entendia, Superior Tribunal de Justiça, que o provedor de internet, aí no caso, se não tinha um Marco Civil, você não tinha a definição de provedor de aplicação ou provedor de conexão, então eles eram tidos como provedores de internet e delimitados de acordo com o seu serviço prestado. Então, o provedor de internet, em linhas gerais, ele não era responsabilizado desde que ele não soubesse do conteúdo, ou desde que ele não tivesse tido conhecimento que aquele conteúdo poderia ter uma carga ofensiva. E o que acontecia? A partir do momento em que ele soubesse ou tivesse conhecimento de que algum material veiculado pela sua plataforma, como um provedor, causasse dano à imagem, à honra, ou ofendesse uma terceira pessoa. A partir do momento que ele fosse informado e ele não retirasse do ar esse conteúdo ofensivo, ele tinha uma responsabilização solidária por aquele conteúdo. Então, o provedor da internet, lembre-se, não tem Marco Civil ainda nesse cenário. Mas, de acordo com o conteúdo já apresentado para vocês, a gente está falando aqui de provedores de aplicação, mas para ter tecnicamente o entendimento dos tribunais anteriores ao Marco Civil, você não pode falar em provedores de aplicação, você fala em provedores de internet. Se ele não soubesse desse conteúdo, ele não seria responsabilizado por aquele dano. Se ele tivesse conhecimento, ele seria responsabilizado de forma solidária. Ou seja, o ofendido poderia ingressar com uma ação de responsabilização por danos morais, materiais, lucros cessantes, tanto contra o ofensor como contra o provedor da internet. Vamos manter o exemplo da aula passada que já foi revisto hoje, por exemplo, contra o Facebook. Então, o Facebook era a plataforma de divulgação ou o mecanismo ou a aplicação de divulgação de um conteúdo ofensivo. Se ele não tem ciência daquele conteúdo, ele não é responsável. Se ele tem ciência,
e mantém o conteúdo no ar, ele se responsabiliza de forma solidária. Então, aqui você tinha um mecanismo que foi trazido do sistema norte-americano, que se chamava Notes and Takedown. O que acontecia? O ofendido, por exemplo, você que teve contra você, que as ofensas foram lançadas no Facebook, você notificava extrajudicialmente o Facebook, tanto por e-mail, carta com AR, ou alguma mensagem no próprio ombudsman do site, falando, olha, esse conteúdo tal, na página tal, fulano de tal, me ofende. Ele está trazendo inverdades, calúnias, injúrias, difamação, ou até mesmo imagens minhas constrangedoras, com cenas de nudez, enfim, algo que seja ofensivo. O Facebook era notificado, cientificado, extrajudicialmente sobre aquele conteúdo. E ainda assim, ele mantinha aquele conteúdo no ar. Por que você iria despender trabalho para localizar o ofensor se você poderia diretamente ir contra o Facebook? Repito, você só poderia ir contra o Facebook após percorrer esse caminho inicial, notificação extrajudicial. E a responsabilidade se daria de forma solidária. A gente tem alguns julgados aqui, então eu destaquei alguns trechos para fazer a leitura com vocês. Então, a fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo, olha como o Marco Civil diz provedor de conexão e provedor de aplicação. Esse julgado aqui, que é de 2013, anterior ao Marco Civil, da ministra Nancy Andrighi, fala em provedor de conteúdo. Provedor de conteúdo, pela doutrina e pela jurisprudência, eram os portais de notícia, que tivessem algum conteúdo informativo. Então, a fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o site que não examina o filtro e filtra os dados e imagens não inseridas. Então, Lucas, esses camufladores de IP, nós falamos na semana passada, né? Sobre a porta lógica, a gente vai retomar sobre isso também. Porta lógica de acesso às redes de Wi-Fi e alguns outros mais avançados. E que tragam alguma dificuldade, você não tem essa intenção de se camuflar, de se esconder, para que não seja para a prática de algum, como que eu posso dizer, não que você esteja utilizando um camuflador, obrigatoriamente você vai fazer intencionalmente a prática de algum ilícito, mas você não é responsabilizado por usá-los, mas você pode ter algum apenamento se a sua identificação por algum ato ilícito não for efetivada. Então, pensando mesmo na prática de ilícitos penais, por exemplo, você poderia ter repercussão, porque esses camufladores, eles atuam numa primeira camada de pesquisa, e que numa pesquisa mais aprofundada você consegue identificar, mas só cria uma dificuldade, não que você tenha um esconderijo real. A maior dificuldade, mas mesmo assim você consegue ser rastreado, é a movimentação na Deep Web e na Dark Web, que são as internets mais
problemáticas em relação a ilícitos, né? Onde circulam os conteúdos de pedofilia, de terrorismo, as grandes comercializações de dados clandestinos, tratamento de dados de formas ilícitas. Mas ainda assim, na Dark Web, na Deep Web, você consegue ser rastreado. Não digo para um homem médio que trabalha na internet superficial, né? Na internet que é a internet comercial do dia a dia. Mas sim, profissionais da Polícia Civil, da Polícia Federal, têm certa facilidade em perícias de localizar e identificar esses camufladores e chegar no IP da máquina. Mas utilizar o camuflador não gera nenhum ilícito, nem civil, nem penal. Aliás, nem mesmo ingressar na Dark Web ou na Deep Web é um ilícito. Você não é proibido de entrar. O que acontece é que esses ambientes virtuais são ambientes mais propícios por conta da facilidade de se manter anônimo. São mais propícios à prática de ilícitos. Então, o fato de você entrar não quer dizer que você é criminoso. Da mesma forma que o fato de você se camuflar não quer dizer que você esteja cometendo um crime ou um ilícito civil. Mas são nesses ambientes que os ilícitos acabam sendo mais visados, né? São mais visados para a prática desses ilícitos, até mesmo pela facilidade em se manterem em anonimato. Mas do que eu tenho de notícia hoje, esse anonimato é cada vez mais difícil de ser mantido. As polícias estão bastante empenhadas aí e têm feito trabalhos de sucesso na busca, captura de informações pela Dark Web, Deep Web e até mediante utilização de camufladores de IP. Os mais simples para os leigos seriam mesmo as redes de Wi-Fi, né? Que você tem acesso à internet, uma dificuldade de manter os registros ali, como comércio que disponibiliza essa rede, e as portas lógicas, né, que dão acesso a vários IPs no mesmo horário, minuto e segundo. Mas acho que, pela sua dúvida aí, não é nenhum ilícito, não. Então, aqui esse julgado que a gente estava trazendo para vocês é justamente o entendimento imediatamente anterior à edição do Marco Civil da Internet. Então, o que entendia a jurisprudência? Que os provedores de conteúdo entendam provedores de conteúdo como provedores de aplicação no geral, não são provedores de conexão, são provedores de aplicação no entendimento mais abrangente do Marco Civil. Eles não tinham como função precípua a análise editorial de todo o conteúdo que fosse disponibilizado na internet. É um volume gigantesco de dados que é lançado na internet a cada minuto no mundo inteiro. E você não pode exigir que o provedor de aplicação, no caso o Facebook, fizesse um controle editorial prévio de tudo. E também definisse o que seria lícito ou ilícito, abusivo ou não abusivo. Então, não se exigia isso dos provedores. Mas, aqui em destaque no tópico 6, ao ser comunicado de que determinada postagem possuía conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo, deve o provedor removê-la preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, né, as denúncias, exclua definitivamente o vídeo ou, tendo-os por infundadas, restabeleça o seu livre acesso.
sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada. Então, o provedor de conteúdo, antes do Marco Civil, ele era responsabilizado exatamente nesses termos desse julgado de 2013 da ministra Nancy Andrighi. Ele não era obrigado a fazer uma análise prévia de conteúdo, mas, uma vez comunicado, o que significa uma vez comunicado? Uma vez notificado. E a notificação pode se dar de forma extrajudicial, poderia ser feita de forma extrajudicial, nos exatos termos do sistema do Notice and Takedown. Você noticia e a internet retira do ar, o provedor de conteúdo retira do ar. Se comunicado, ele respondia de forma solidária por omissão. Vocês se recordam do artigo 186 do Código Civil? Aquele que por ação ou omissão violar direito ou causar dano a outrem, cometerá ato ilícito. O artigo 927 é aquele que cometerá ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, deverá reparar o dano. Então, a omissão dos provedores trazia a responsabilidade para eles. Isso no contexto da jurisprudência anterior ao Marco Civil da Internet. O que o Marco Civil da Internet fez? Ele nos trouxe esse artigo 19. O artigo 19 tem a seguinte redação. Esse artigo é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, vocês lembram que nós falamos na primeira aula sobre o Marco Civil, sobre os fundamentos e os princípios. Nós sempre dissemos que os pilares do Marco Civil são garantir a liberdade de expressão, proteção de dados e neutralidade da rede. Mais uma vez, artigo 19, que vai falar especificamente sobre responsabilidade civil. Qual que é o intuito? Garantir e assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, sempre que vocês forem analisar esse artigo 19, vocês têm que analisar do seguinte ponto. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações, lembram, o Marco Civil não definiu provedores, ele definiu aplicação, definiu conexão, definiu registro de aplicação e definiu registro de conexão. Mas o artigo 19 coloca na redação do caput o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Olha como o legislador, depois de tanto debate, depois de tudo aquilo que a gente falou sobre a intenção do legislador, da então presidente Dilma Rousseff, quando foi hackeada nas questões da aquisição da usina de Pasadena, do então presidente Lula ter feito abertura de um fórum mundial sobre a internet, pensando na regulamentação da internet, uma constituição da internet, o legislador traz como iniciativa, no que diz respeito à responsabilidade civil, o artigo 19. A gente acabou de ver, o Marco Civil é de 2014, né? Lei 2.965 de 2014. Em 2013, que foi esse julgado que nós acabamos de ver, mais especificamente esse julgado é do dia 2 de dezembro de 2013, não sei se vocês conseguem ver aqui para mim está um pouco bem pequenininho, mas esse julgado é de 2 de dezembro de 2013. O Marco Civil é de 2014, do primeiro semestre de 2014. Ele muda radicalmente a contextualização da responsabilidade civil para os provedores de aplicação, que são os provedores de conteúdo daquele julgado. Então, pelo julgado e pelo entendimento que já era pacificado nos tribunais superiores, qual que era a responsabilidade dos provedores de aplicação?
que são os provedores de conteúdo daquela emenda. O provedor de aplicação, ele não era responsável civil pelo conteúdo ofensivo veiculado na rede mundial de computadores. Ponto. Por quê? Porque, aos olhos da jurisprudência, capitaneada pelo julgado da ministra Nancy Andrighi, não caberia aos provedores de aplicação um trabalho ou um serviço de análise de conteúdo, análise editorial de conteúdo. Então, basicamente, você entra na sua página no Facebook, você abre a página para fazer um post e antes desse post ir para o ar, ele deveria passar por uma análise editorial dentro do Facebook. Se essa análise editorial entendesse que aquilo era ofensivo, ela não iria para o ar. Se ela entendesse que isso não era ofensivo, ia para o ar. Isso é impossível. Você inviabilizaria o Facebook como a ferramenta que foi lançada aí para uso de todos. E aí depois todas as outras redes sociais e todos os outros provedores de aplicação. O dinamismo e a possibilidade de utilização em tempo real, você ali promover as mudanças de acordo com o seu entendimento, é que faz essas aplicações terem um chamariz tão grande. Então, não caberia a esses provedores essa análise prévia. Tudo bem, então eles não eram responsáveis por esse conteúdo. Mas, uma vez comunicados, e como se dava essa comunicação? De forma extrajudicial. Então, uma vez comunicados que aquele conteúdo, naquela página, daquela pessoa, era potencialmente ofensivo, o provedor de aplicação deveria, antes do Marco Civil, retirar do ar preventivamente por 24 horas. E nessas 24 horas, o que o provedor de aplicação deveria fazer? Qual providência ele deveria tomar? Ele teria que analisar se aquela denúncia ela procedia, se aquele conteúdo de fato era ofensivo. Nesse caso, o conteúdo era eliminado, não voltaria mais ao ar. E se ele verificasse que aquele conteúdo não era ofensivo, esse conteúdo voltaria a ser veiculado na página do provedor de aplicativo. Se ele não fizesse essa análise, ou seja, se ele fosse omisso nas suas obrigações, uma vez que comunicado daquele conteúdo, ele responderia de forma solidária. Esse era o mecanismo que funcionava, importando a questão do notice and takedown do direito americano, outras abordagens da União Europeia sobre responsabilidade civil em provedores de conexão, provedores de aplicação. O nosso legislador, depois de toda aquela construção, aquele princípio, fundamentos, objetivos, definições, no artigo 19, traz uma realidade totalmente diferente da que vinha sendo aplicada e de que, de uma certa forma, funcionava. Qual que foi o novo paradigma em relação ao que se aplicava? O artigo 19 exige que a retirada de conteúdo ofensivo precisa ser feita mediante uma ordem judicial. Então, no mundo, num processo evolutivo em que a humanidade demanda por uma desjudicialização das demandas, das lides, o Marco Civil, a legislação de vanguarda proposta para ser uma Constituição da Internet, que é uma rede mundial de computadores interligados totalmente dinâmica, traz uma regra de judicialização para a responsabilização dos provedores de aplicação. Mas os provedores estariam automaticamente responsabilizados? Não, porque eles serão ou devem ser intimados da ordem judicial específica. Aí a gente vai fazer
O que significa essa ordem judicial específica, né? Fazer uma digressão aí. Se intimados dessa ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado na ordem judicial, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, a sistemática introduzida pelo Marco Civil, além de contrapor o que já vinha sendo aplicado, ele dificultou a proteção da defesa da imagem, da honra, da reputação no ambiente virtual. Pela sistemática trazida pelo Código, pelo Marco Civil da Internet, hoje nós temos alguns caminhos a percorrer. Então, vocês, diante de um conteúdo ofensivo, como profissionais do direito, advogados, recebem uma consulta no seu escritório. Qual caminho você deve tomar? Antes, você orientava o seu cliente a mandar um e-mail no canal de comunicação dos provedores de aplicação, ou mandar uma notificação extrajudicial, ou até mesmo promover uma reclamação direta no site. Isso servia como comunicação. E a partir daí, a empresa teria que ter 24 horas para tomar alguma providência. Se em 24 horas ela não tomasse nenhuma providência, o que você faria? Você ingressaria com uma medida judicial, uma ação judicial de reparação de danos contra, no nosso exemplo, o Facebook, para que ele se responsabilizasse de forma solidária por aqueles danos decorrentes da omissão. Isso agora foi dificultado. Então, no momento atual, em que o Marco Civil, desde 2014, com a edição do Marco Civil, nós, como operadores do direito, nós não tínhamos mais o caminho extrajudicial a percorrer. Então, qualquer conteúdo ofensivo seria discutido obrigatoriamente na esfera judicial. Qual foi a lógica do legislador para aprovar o artigo 19? A lógica por trás do lobby realizado pelas grandes marcas aí, né, do ambiente digital era justamente a de que eles não têm condições de promover essa análise editorial de conteúdos disponibilizados na rede. E se eles o fizessem, eles estariam descaracterizando a natureza dos seus servidores, dos seus provedores de aplicação. Então, eles não se opunham, mas eles gostariam de ter uma segurança jurídica maior. A quem cabe, dentro da nossa estrutura organizacional, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, dizer quem comete dano, quem comete ilícito e contra quem. Essa é uma competência do Poder Judiciário. Então, não cabe às redes, aos provedores de aplicação, apontar o dedo e dizer que aquilo é ofensivo ou aquilo não é ofensivo. Então, pela sistemática do Marco Civil da Internet, o poder instituído na nossa República para dizer se determinada ato, ou determinada ofensa, ou determinada manifestação é ou não ofensiva, é do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário disser que isso é ofensivo, a gente tira do ar. Se o Poder Judiciário disser que isso não é ofensivo, continua no ar. Continua por quê? Porque eles nunca tiveram que tirar nada. Porque a ordem judicial teria que ser determinante para que o provedor de aplicação retirasse esse conteúdo do ar. Então, como advogado, você tem que entrar diretamente com uma ação judicial visando a intimação do provedor de aplicação para retirar esse conteúdo ofensivo do ar. Da mesma forma, você tem que entrar com uma ação judicial pedindo que, além da retirada, que esse provedor de aplicações da internet te forneça o IP da conexão, hora, minuto e segundo
em que aquela postagem foi feita. Depois você tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer contra o provedor de conexão, para que o provedor de conexão te informe o IP da máquina que acessou aquele provedor de aplicação naquela hora, minuto, segundo. E aí, com essas informações, com a retirada do conteúdo do ar, você consegue acessar o ofensor, aquele que praticou a ofensa no ambiente virtual, seguindo a lógica do Marco Civil da Internet. E aí, depois de 2 ações judiciais, ou uma com pedidos sucessivos, você consegue retirar um conteúdo ofensivo do ar e consegue identificar o potencial ofensor. E aí você entra com a reparação de danos contra a pessoa que utilizou de algum provedor de aplicação para cometer alguma ofensa contra a sua imagem, contra a sua honra, enfim. Quanto tempo vocês acham que isso demora hoje em dia na nossa realidade do nosso Poder Judiciário? Não sei se todos aqui já fazem estágio, ou já trabalharam, ou já trabalham com o Poder Judiciário. Eu posso dizer para vocês que, para conseguir esse passo a passo em menos de uma semana, é muito difícil. Eu diria que é uma missão quase que impossível conseguir essas ordens judiciais para a retirada do conteúdo ofensivo, identificação do IP de conexão, identificação do IP da máquina que ingressou naquela aplicação, naquela hora, minuto, segundo. Então, aí, isso é o segundo passo. A gente vai chegar lá, Eurípides. Eu diria que você corre o risco de ver aquela ofensa, aquele vídeo ou aquela imagem viralizar. E se isso viralizar, o que vocês acham que os provedores de aplicação vão alegar? Que as providências a serem tomadas fogem aos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado. Então, vocês têm um sério risco de ter uma medida judicial inócua. Manter essa proteção no ambiente virtual, seguindo a lógica do Marco Civil da Internet, ficou mais difícil. Ainda que o argumento seja de que cabe ao Poder Judiciário analisar essas ofensas no ambiente virtual, não cabe, o legislador não pode constituir dentro das empresas um poder moderador de análise, ainda que isso faça sentido, praticamente inviabiliza a tomada de decisão rápida. E com isso, dada a velocidade da internet, você corre um sério risco de, depois de percorrer todos esses caminhos, se ver com uma decisão judicial que não vai mitigar o seu dano. Você vai identificar o seu ofensor, você vai contra ele pedir reparação de danos, mas o dano não vai ser evitado. Então, o que a gente, nós, né, que trabalhamos com direito digital e recebemos as consultas no escritório, então, assim, é muito difícil você evitar o dano no ambiente virtual. Você fala, como é que eu faço para que não aconteça isso? É muito difícil, quase que impossível. O que você consegue é tomar medidas para mitigar, para que aquilo não se torne um inferno, para que aquilo vire um viral contra você. Você consegue ter medidas para reduzir o impacto daquela ofensa. E você consegue, de fato, encontrar o ofensor, ou chegar muito perto dele, porque você identifica o IP de conexão
com o IP de conexão, você identifica o IP da máquina, e com o IP da máquina você vai chegar no computador que acessou a internet e que fez aquelas postagens. Então, você não vai saber qual que é a pessoa que estava atrás daquela máquina, mas você vai saber qual que é a máquina. Aquela máquina está dentro de uma casa. Quem vive nessa casa? 5 pessoas. Vamos interrogar essas 5 pessoas, vamos tentar achar. Uma delas aí você vê as conexões e tudo mais. Às vezes são informações pessoais, uma ex-namorada ou um ex-namorado, no caso das meninas, algum conhecido do colégio, da faculdade, do trabalho, e divulgou. Não é alguém que do nada viu na rua e começou a promover as ofensas. Então você identifica a pessoa. Isso é real, isso acontece. Mas você não evita o dano, você consegue mitigar esse dano. Aí, outro ponto que precisa ser apresentado são os parágrafos do artigo 19. O 1, 2, 3 e 4, esses que estão aqui. Deles, o relevante do parágrafo 1º diz respeito à ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Alguém aqui já viveu a realidade de fórum, de como são recebidas as decisões judiciais, como as decisões judiciais são proferidas? Se vocês ainda não têm essa experiência, vão ter, lógico, no futuro próximo, e serão sucedidos nessa experiência, bem-sucedidos. Às vezes o juiz não tem tempo nem de ler o processo. E aí, o legislador faz essa exigência no parágrafo 1º. Já criou as barreiras da ordem judicial específica para a retirada do conteúdo. E ainda essa ordem judicial, ela não tem que ser uma simples ordem judicial, ou uma ordem judicial vaga. Retire-se o conteúdo descrito na petição inicial do ar. Não, a ordem judicial tem que trazer informações da URL da página em que aquele conteúdo foi veiculado, identificar esse conteúdo. Vamos supor que nessa página tinha várias fotos de pornografia de vingança. Casal lá na sua intimidade, ainda namorando, resolvem tirar fotos íntimas e depois, com o término do relacionamento, o rapaz, de posse dessas imagens íntimas da namorada, da ex-namorada, resolve veicular essas imagens num site qualquer. Então você tem que identificar a URL e as fotos, para que somente assim o provedor de aplicação consiga atender a ordem judicial. E isso já é entendimento pacificado nos tribunais. Se a decisão judicial não tiver a URL, ela é inexequível em termos de obrigação de fazer, de retirar do ar. E lógico que o juiz não vai ficar com essa obrigação nas costas. Ele imputa isso ao advogado, nós, operadores do direito. Na petição inicial, ela tem que vir com a indicação da URL da página. Se você faz um pedido, uma petição inicial, para retirada de conteúdo ofensivo do ar, sem indicar no seu pedido de tutela antecipada qual é a URL da página, e dentro daquela página quais são as imagens ou quais são os conteúdos ofensivos, grifando ou destacando as frases, ou destacando as fotos e as imagens, ou o vídeo, os minutos do vídeo que são ofensivos, o juiz não vai atender o seu pedido. Ou assim que ele atende, ainda que ele atenda o seu pedido, você
corre o risco do provedor de aplicação não executar aquela ordem, por ser ampla, pouco objetiva. E aí você, que está correndo contra o tempo para tirar um conteúdo ofensivo do ar, correndo o risco daquilo viralizar e fugir do controle, em vez de você receber uma decisão de defira tutela antecipada, você recebe uma decisão de emenda à petição inicial para que você indique a URL da página. Então, nós, como advogados, temos que ter esse cuidado. A gente precisa, dentro da nossa qualificação técnica, nosso conhecimento qualificado do direito, já apresentar o pedido inicial com a indicação da URL da página. Isso não é um conhecimento tecnológico de última geração. É simples de indicação. E aí, nesse ponto, vale qualquer tipo de ferramenta visual, desde print screen, ata notarial, ou qualquer tipo de referência que indique na petição inicial qual que é aquela URL. Aí tem os outros dispositivos, né, que falam sobre as aplicações no que diz respeito a infrações de direito do autor, direito autoral, né, que acontece muito na internet, plágio de textos capturados na rede mundial de computadores. Aí o parágrafo 3º traz a possibilidade de você ingressar com essas medidas perante o juizado especial cível. Para quem não é familiarizado com essa realidade, o procedimento, em termos de prazo do juizado, ele é um pouco mais célere. O juizado tem como princípio atuação em causas de pequenos valores ou de menor complexidade. Com isso, o magistrado tem uma atuação mais célere, ele tem audiência de conciliação e tudo mais. Mas você fica limitado às causas de valores de 40 salários mínimos. Então, você entra no juizado para retirar do ar, mas o pedido de indenização, se você entender que vai superar os 40 salários mínimos, você tem que caminhar pela justiça comum. O parágrafo 4º diz respeito à tutela antecipada e antecipação da tutela. Essa é a dinâmica do artigo 19 do Marco Civil da Internet, para aqueles conteúdos tidos por ofensivos. Desculpa. Mas existe ainda o artigo 21, que aí eu vou responder o Eurípides, que trata a questão da responsabilidade subsidiária. Então, você não é mais solidário em relação ao ofendido. Você tem uma responsabilidade subsidiária perante aquele ato ofensivo. O que é responsabilidade subsidiária? Não sei se vocês já tiveram em direito civil ou em obrigações. Na responsabilidade solidária, você pode ingressar contra qualquer um dos réus. Nesse caso aqui, dentro do nosso contexto de estudo, tanto o ofensor quanto o provedor de aplicação. Você, credor, no caso ofendido, você escolhe qualquer um dos dois. Eu quero entrar contra o ofensor, porque foi ele que me ofendeu e ele que tem que me pagar. Mas o cara é um morto de fome, não tem dinheiro para nada. Aí o que você faz? Você vai contra o provedor de aplicação, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, o que for. Ou UOL, Globo.com, IG, Terra, todos os provedores de aplicação existentes. Você que escolhe
qualquer um que você escolher pela responsabilidade solidária antes do Código do Marco Civil da Internet, para você a reparação era integral. Entre eles se viravam. Na subsidiária, o que você tem que fazer? Você tem que ir para cima do ofensor. Somente depois de demandar o ofensor e o ofensor provar que não tem condições de reparar o dano, é que você pode demandar subsidiariamente o provedor de aplicação. Então, o provedor de aplicação fica no segundo plano. Ele só vai ser atingido se o ofensor não tiver condições de reparar aquele dano. Então, é uma forma de proteger os provedores de aplicação. E no caso do artigo 21, ele também se aplica para casos específicos. Vou fazer a leitura para vocês. Provedor de aplicação de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito de seus limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. No que diz respeito a cenas de nudez e atos sexuais explícitos, a sistemática do Marco Civil da Internet continua sendo aquela do Notice and Takedown. Então, se a questão que chega a você no seu escritório é retirar do ar uma imagem de pornografia de vingança, você não vai ingressar com uma ação judicial para que o provedor de aplicação retire aquilo do ar. Você vai notificar extrajudicialmente, por carta, por e-mail, pelo canal de comunicação do próprio site. E, após o recebimento dessa notificação, se ele não retira esse conteúdo com nudez e atos sexuais de caráter privado, ele vai ser responsável subsidiariamente por aquele dano. Então, o artigo 19, ele traz a regra para o contexto macro das ofensas de conteúdo. O artigo 21 fala das ofensas de imagens que envolvam nudez e atos sexuais. Então, para o artigo 21, existe ainda a sistemática do Notice and Takedown. Então, são duas sistemáticas distintas dependendo da situação e do caso concreto. Então, os provedores eles podem ser responsabilizados pelos atos praticados pelos usuários quando deixam de adotar medidas diligentes visando a identificação do autor do ilícito. E aqui a gente vai ter uma sequência aqui de julgados sobre esses temas. Então, por exemplo, recurso especial, 3 anos de cancelamento do serviço. Provedor de aplicação de internet, constituído na forma da pessoa jurídica, exerce essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos. Deverá manter os seus respectivos registros de acesso e aplicação da internet sob sigilo, em ambiente controlado de segurança pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Aqui você já vê que o STJ já começa a aplicar um marco civil para a guarda e armazenamento dos registros, que nós falamos lá no começo da aula. A gente tem outros julgados. Deixa eu identificar um aqui. Isso aqui é o que nós falamos, né? Responsabilização. O artigo 18, ele fala dos provedores de conexão. E ele exclui peremptoriamente o provedor de conexão de qualquer responsabilidade civil. Ele fala que o provedor de conexão é isento de responsabilidade, porque o provedor de conexão é responsável pela conexão. Ele não tem relação alguma
com o conteúdo, com as aplicações. Mas, recentemente, teve um julgado que também responsabilizou o provedor de conexão. Nós ficaram muito pequenos os slides aqui. Aqui nesse julgado aqui, a gente tem o entendimento de que o serviço prestado pelos provedores não é considerado atividade de risco. Então, a fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo de teor de informação, ela não é atividade de serviço, de modo que com isso não se pode imputar a ele as regras do Código de Defesa do Consumidor. E aí, depois, com o Marco Civil, essas regras ficaram ainda mais distantes do Poder Judiciário. Aí aqui a gente tem um julgado de 2014, já com o Marco Civil em vigor, que ainda não aplica as regras do Marco Civil. Então, você vê que houve um momento em que o Judiciário tinha a realidade antes do Marco Civil, teve o Marco Civil, mas ainda foi claudicante na sua aplicação. Tem essa súmula 221 do STJ, que se aplica muito no que diz respeito aos órgãos de imprensa, né? Revistas, jornais e outros veículos de imprensa, e que em algum determinado momento também foi, de forma subsidiária, uma orientação no que diz respeito aos provedores de internet. Aí vocês também vão ter a questão dos provedores de acesso, que são os provedores de conexão. Nesse caso, em relação ao provedor de conexão, aqui o artigo 18 que eu falei para vocês, do Marco Civil. O provedor de conexão de internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Mas, se você contratou a Vivo, a TIM, a Nextel, para ter um pacote de fibra ótica ou um pacote de dados que te permita acesso à internet, e você não consegue acessar a internet, é uma regra clara do Código de Defesa do Consumidor. O serviço não foi prestado. Então, no que diz respeito ao provedor de aplicação e o acesso propriamente à internet, quando você não consegue esse acesso, você tem as regras da legislação consumerista. Então, no que diz respeito ao uso da internet ou à dificuldade de acesso à internet por conta da má prestação do serviço, aí sim se aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação aos provedores de conexão. Aqui já tem outros julgados que eu trouxe para vocês, né? Para vocês analisarem aí depois, se tiverem esse interesse. E por fim, eu queria falar para vocês que existe no STF, esses dois recursos extraordinários, 10.57.258 e 10.37.961, que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Essa discussão se dá porque entende-se nesses recursos que a criação do mecanismo de ingresso já está disponível, sim, Eurípides. Está lá nos arquivos da nossa aula. Que se você
o artigo 19, desculpa, o artigo 19, ele criou obstáculos para o acesso à justiça. E em sendo relação de consumo no entendimento desses recursos, você não pode criar esses obstáculos. Então, você criou mecanismos que dificultaram a vida do cidadão. E aí está se discutindo se eles são ou não constitucionais. O relator é o ministro Dias Toffoli, e antes dele dar o parecer e o voto dele, ele convocou a sociedade civil para debater sobre o assunto. Então, vários organismos e entidades que trabalharam na confecção do artigo 19 do Marco Civil da Internet foram chamadas, algumas se apresentaram como amicus curiae, e o debate continua. Ainda não foi finalizado sobre a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Basicamente é pela via crucis que ele estabeleceu, né? Você entrar com uma ação judicial para conseguir uma ordem judicial específica, para tirar aquele conteúdo do ar, para depois conseguir o IP da conexão, para depois conseguir o IP da máquina, para só assim chegar no ofensor e aí sim você demandar contra ele, e somente depois, se ele não tiver condições, você poderá subsidiariamente demandar contra o provedor de aplicação. Então foram barreiras em demasia, né? Demasiadas, que dificultaram o acesso à justiça. A grosso modo, essa é a discussão que está sendo travada no STF sobre a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, depois, toda essa construção ainda demanda uma análise sobre essa constitucionalidade. Então, com a aula de hoje, nós encerramos o estudo sobre o Marco Civil. A partir da próxima aula, a gente vai ver alguns temas mais em específico. Vocês têm alguma dúvida, têm algum interesse que quer que a gente retome? Eu já deixei para vocês o instrumento desse primeiro bimestre, já está na plataforma Teams. É um acórdão sobre o Marco Civil para fazer um relatório. E se vocês não tiverem ou tiverem alguma dificuldade, a gente vai se falando. É para entregar no dia 5 de abril, né, na data da prova. Beleza, então. Então, por hoje é só, pessoal. Professor? Agradeço a presença de todos. Estou à disposição, como Professor? sempre. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, e-mail, mensagem aqui pelo Teams. Professor? Tá? Ele não está me ouvindo. É semana que vem para todo mundo. Boa semana para todos. Vou encerrando aqui, tá bom?